Claro. Vamos colocar agora para vocês, trazer aqui no Troca de Passes as informações do Flamengo. Fred Gomes, o Fredão, chega mais com as últimas do Rubro Negro. Fala, Fred. Fala, galera do Troca, boa noite para vocês. O Flamengo que enfrenta o Fluminense nesse sábado no Maracanã, com a vantagem de 2-0, podendo perder até por 2 gols de diferença, não terá novidades em relação ao time que participou do clássico do último sábado. Ayrton Lucas e Pulgar, que eram dúvidas até quinta-feira, não são mais problema. Treinaram quinta, treinaram sexta com o elenco, estão escalados para a partida de amanhã. O Tite não vai mudar nada em relação à equipe que fez 2-0 no Tricolor. E assim, também o Flamengo tinha algumas ausências em relação a reservas. O Gabigol vinha de uma lesão que também o Flamengo não divulgou qual era a lesão, assim como o Wesley, mas o Flamengo deixou claro que eram pequenas lesões. Ambos estão disponíveis para ficarem no banco de reservas. Mesmo caso do Vitor Hugo, outro jogador que estava em transição no início da semana, teve um incômodo no treino de segunda-feira, não no clássico contra o Fluminense, ele também está disponível, então o Flamengo, elenco praticamente completo. Beleza, galera? 9 horas da noite no Maracanã e sairá o finalista. Lembrando que o Flamengo tem uma enorme vantagem, pode perder por 2 gols de diferença. Agora, se perder por 3, o Fluminense passa. Vitória do Flamengo, não preciso nem dizer o que quer dizer. E também o empate, obviamente, serve para o Flamengo. Beleza? Valeu, Fred. Com as informações, o Flamengo numa situação muito mais cômoda, né? Não só pelo resultado que construiu no primeiro jogo, mas também porque o Tite tem todo mundo à disposição, ao contrário do Diniz. Não bastassem os problemas que o Diniz tem de enfrentar, né, no campo, com desfalques, com o resultado adverso da primeira partida. O Flamengo é o oposto, está tudo muito tranquilo, todo mundo à disposição. Aqueles que estavam machucados, os reservas, estão de novo prontos para serem usados pelo Tite e com uma vantagem de 2-0 no placar, Jéssica. E o Flamengo está muito mais encaixado, né? Começa já o ano com um patamar acima em relação ao ano passado. É um time que mesmo com a ausência ali do Gerson no meio-campo, tem o De La Cruz, que entrou muito bem na segunda posição do meio-campo. E é tão agressivo quanto o Pulgar, consegue fazer essa dinâmica de recuperação de bola e de um passe que quebra linhas. Então é um jogador que entra muito bem nesse Flamengo, principalmente jogando por ali. Principalmente quando ele sai da ponta direita para jogar por ali. E aí um Luiz Araújo ainda na ponta direita, que retoma a posição, jogando muito bem. Então, acho que conseguiu ler muito bem o Fluminense no primeiro jogo, entender aonde deveria encaixar sua marcação e roubava a bola com facilidade. E aí o Fluminense não tinha essa força para conseguir fazer a recuperação. Eu acho que o jogo se desenha muito nisso, no meio-campo, no poder que o Flamengo tem no meio-campo de marcação e recuperação de bola. Ô Alex, é claro que é só uma pequena amostragem, né? Mas o que a gente viu, principalmente nesse jogo contra o Fluminense, trouxe algo aos jogadores que se via, né, naquele Flamengo do Jorge Jesus, que deixava alguns desses jogadores remanescentes muito confortáveis, que é o fato do Flamengo pressionar muito no campo adversário, né? Contra o Flamengo foi assim, chegou a ser sufocante em dado momento ali. O Fluminense não conseguia ultrapassar a linha de marcação ali para chegar ao meio campo, por exemplo, né? Então, eu acho que é um jeito que os jogadores gostam de jogar, os obriga a correr um pouco menos, né, do que correr 70 metros para trás para defender quando se perde a bola. E que esse time mostrou nesse jogo contra o Fluminense, repito, é uma amostragem pequena ainda, mas uma maturidade grande para um começo de temporada, né? E se a gente for ver, vamos pegar assim, ó, o Flamengo do ano passado, ele tinha um problema que não acertava tanto com a bola e sofria muito sem a bola. O Tite ele não colocou esses movimentos, esse comportamento, porque eles não estavam prontos fisicamente para poder fazer tudo isso. Então aí realmente ele tem um processo que ele precisa seguir. A partir do momento que ele tem uma pré-temporada, acho que todo ser humano ele tem um padrão de comportamento. Para você mexer nele, você precisa exercitar ele. Para daí ele acreditar que ele tem condição de fazer aquilo daquela forma. Hoje ele coloca isso e com o treinamento ele vai ajustando para fazer essa marcação ainda melhor. Quando ele não consegue, vai pegar um time ou outro que não consegue, ele vai matar a jogada. Então ele vai criando situações sobre isso. O Fluminense conseguia trabalhar e conseguiu fazer isso muito bem no ano passado e ter mais tempo a posse de bola. Quando ele pega um Flamengo desse jeito, que obriga eles a errar mais e ter que correr mais atrás dele, já tira um pouco de energia. É o que o Fluminense passou, um pouco mais de tempo. Então, com esse time do Flamengo hoje, com o Tite, ele te traz menos características que você fala assim, poxa, onde eu posso aproveitar?
Ele sem a bola ele está super bem e com a bola ele está super seguro, mas só que com um jogo objetivo. Ele não está com a questão de ficar mastigando muito como o Flamengo até já foi. E você falou bem, o Flamengo do Jesus, ele trouxe para o futebol brasileiro ensinamentos, que era gostoso de você ver. E aquilo é treinamento, aquilo é mudança de comportamento, é conseguir convencer os atletas a treinarem, porque para fazer no jogo sem sofrer, para ter prazer, você precisa treinar. E às vezes é que o jogador brasileiro estava muito acostumado, né? Perdeu a bola, corre para trás. Aquele Flamengo era diferente, corria para frente. Para frente. E outra, às vezes você não se dedica para gastar energia para roubar a bola. É o jogador brasileiro, vagabundo, assim que a gente fala, né? Que você não quer jogar com a bola. Mas você joga 97%, 98% do jogo sem a bola. Então, a hora que você entende isso, você vê a importância de você treinar, para o seu cérebro entender e a sua perna realmente vai acabar executando aquilo, sempre com ajustes inteligentes, que não adianta você só estar bem de perna também, isso o Tite fez muito bem. Diverge que até o momento, jogando nos estaduais, não tem time que tenha impressionado mais que o Flamengo no Brasil? Você diverge? Imagino que essa arte tenha dado uma séria discussão, assim, se botava uma interrogação ou uma exclamação ali no final, né? Você botaria uma exclamação? Eu botaria uma exclamação. Acho até que é uma exclamação precipitada, porque é cedo para qualquer coisa. Isso que eu disse, até o momento, os indícios que o Flamengo dá no futebol do Rio de Janeiro, que é o que ele jogou até o momento, são de um futebol, de ser o time a ser batido na temporada. De consistência, de resultado. Porque assim, tá todo mundo jogando estadual. Todo mundo tá jogando campeonato regional contra times mais fracos. Então assim, até aqui, qual time que... Eu tenho um também que eu coloco com o Flamengo. O Flamengo eu disse isso, o Flamengo tá jogando um futebol, tá melhorando, evoluindo, porque começou mal também, começou não fazendo bons jogos, tanto que os clássicos foram jogos ruins, contra Botafogo, contra Vasco, contra o Fluminense jogou bem. Rapaz, tô intrigado aqui, fala logo. Me deixa na curiosidade. Eu tô, explanando aqui, ó. Deixa eu botar a lista de jogos, então, já que você está citando jogos do Flamengo na temporada. Vamos botar. Fazer uma revelação maravilhosa. Não, mas segura um pouquinho, você está muito apressado. Vamos botar a lista de jogos, então, do Flamengo. Vai acabar o programa agora, Lino. Ó, o Flamengo pegou Audax, Nova Iguaçu. Rapaz, não deu para ler. Se puder voltar lá. O Flamengo pegou Audax, Nova Iguaçu, a Portuguesa, Sampaio Correia. Era todo time ainda. Alternativo. Até a Portuguesa era time de garotos. Aí contra o Sampaio Correia já começa a escalação, a tropa de choque. A mesclar. Né? Virando a página. Vasco, não foi um bom jogo. Botafogo, não foi um bom jogo. Volta Redonda, Bangu. Boa Vista, Fluminense, Madureira, e aí a grande exibição até aqui do ano, que é o 2-0 desse domingo. Essa foi a exibição. Então, assim, o time está evoluindo, jogou muito, e eu falei isso aqui, um time consistente, um time que tem o meio campo, que me agrada muito, só que, aí eu vou te falar uma coisa que vocês vão ficar até surpresos, eu acho, não sei. Surpresa, vou dizer que o Corinthians é o melhor futebol do Brasil. O que mais me encanta hoje é do Internacional. Boa. Olha, bom. Futebol que me dá prazer em ver, que eu falo assim, eu vou ver o jogo é do Inter. Flamengo pode chegar. O Flamengo fez um jogo com o Fluminense em que me agradou muito também. Pode evoluir, como você falou, tem margem de crescimento, mas o time do Inter jogou contra o Grêmio, jogou bem contra o Grêmio. Fez um jogo agora, óbvio que a gente tem que sempre pontuar, o futebol estadual, São Luís, né? O último jogo? São Luís. São Luís. Mas foi um jogo que te dá prazer em ver, um time que joga leve, joga solto. E tem ainda a evoluir. Tem o Borré que estava na arquibancada, tem o Alário que está entrando, tem o Thiago Maia que está chegando. Então, assim, é um time que tá aí com o Flamengo ali, ó, nesse começo para mim. O Flamengo que não toma gols é um recado muito claro em termos de consistência. Acho que atingir isso, embora seja estadual, é uma marca importantíssima, principalmente comparando ao Flamengo antes da era Tite. Então, tem um trabalho extremamente bem feito, é um Flamengo muito organizado e com uma mentalidade voltada também para a fase defensiva. Eu vejo o Flamengo com essa capacidade coletiva muito grande, levando em consideração que é o estadual, as coisas podem mudar a partir do momento que começar o Brasileirão. Porque
O Tite encontrou um primeiro volante que sustenta bem, que é o Eric Pulgar. Um De La Cruz que na segunda posição no meio campo joga demais. Às vezes ele não é o cara que dá o passe, às vezes não é o cara que faz o gol. Mas uma ocupação de espaço que faz o Arrascaeta não se preocupar com isso. E tudo isso para uma linha defensiva que faz uma compactação muito grande nesse Flamengo. O Flamengo que não joga numa distância maior do que 20 metros entre uma linha e outra. Então, uma aplicação tática gigantesca que o Tite conseguiu colocar na cabeça desses jogadores para aplicar. Em termos de futebol bonito, estou contigo. Acho que o Inter está jogando futebol bonito, envolvente. Mas se a gente pegar uma régua de todos esses aspectos do futebol, acho que o Flamengo é mais equilibrado. O Flamengo tem uma coisa que até contrasta, né, com o que é a expectativa do torcedor do Flamengo e o que o Tite está entregando agora. O torcedor do Flamengo, quando olha para o time dele, e o torcedor do Flamengo, o carioca, tem essa alma, né? Ele quer ver o Flamengo ofensivo, atacando, indo para cima, vai para cima deles, aquela coisa do torcedor do Flamengo. Evidente que ele curte o time que se defende bem, mas acho que esse jogo contra o Fluminense é que coloca no quadro, né, Flamengo da temporada, um elemento que estava faltando, assim, que é o Flamengo que finaliza 24 vezes, o Flamengo que está o tempo inteiro em cima do adversário, o Flamengo que, ainda que tenha perdido muitos gols, criou muita coisa. Acho que essa partida contra o Fluminense, essa sim é a partida, é a página que o torcedor do Flamengo esperava ver escrita. Porque não vai encantar se passar a temporada inteira se segurando, ganhando de 1-0, vai todo mundo comemorar, achar lindo, maravilhoso, mas não vai ser chamado de encantador. Encantador vai ser se o Flamengo continuar fazendo o que fez contra o Fluminense. Finalizar muito, pressionar, não dar chances para o adversário, não deixou acumular o Fluminense oportunidades. Respirar. Aquilo ali pressão sim. Pós-perda é incansável. Contra Vasco, Botafogo ainda não, contra os pequenos não vale a pena. Vale, e aí a gente se pergunta, é uma amostra pequena ainda ou não? Mas esse é o Flamengo que se espera.